Mãe, seu nome não está na lista. Essas foram as palavras que meu próprio filho me disse na porta do casamento da minha neta, na frente de mais de 200 pessoas que observavam em silêncio, enquanto eu sentia meu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Elisa, tenho 68 anos, e aquele sábado de outubro deveria ter sido um dos dias mais felizes da minha vida. Sofia, minha neta querida, a menina que ajudei a criar desde pequena, estava se casando. Passei semanas escolhendo o vestido perfeito. Um azul marinho elegante com bordados discretos, sapatos confortáveis mas bonitos. Mandei fazer as unhas, o cabelo no salão. Queria estar impecável para o grande dia da minha netinha. A cerimônia seria às 5 da tarde num salão de festas luxuoso do outro lado da cidade. Saí de casa às 3h30 porque não dirijo mais. Minha visão não é mais a mesma. Então precisei pedir um carro por aplicativo. Durante todo o trajeto, meu coração estava acelerado de emoção. Sofia havia me ligado na semana anterior, animada, contando detalhes da decoração, do vestido, dizendo que mal podia esperar para eu estar lá. Vó, você vai ser uma das pessoas mais importantes no meu casamento, ela disse naquela ligação, e eu guardei essas palavras como um tesouro no peito. Cheguei ao salão às 4h20, com tempo de sobra. O lugar era realmente deslumbrante. Um jardim imenso na entrada com flores brancas e rosa por todos os lados. Um caminho de pedras portuguesas levando até a porta principal, onde havia um arco decorado com rosas. Outros convidados chegavam em grupos, todos elegantes, conversando animadamente. Peguei minha bolsinha, ajeitei o vestido e caminhei com cuidado pelo caminho de pedras até a entrada principal. Na porta, havia uma mesa com 2 recepcionistas checando nomes numa lista e distribuindo as indicações de mesa. A fila não era grande. Umas 5 pessoas na minha frente. Foi quando o vi. Daniel, meu filho, estava próximo à entrada conversando com uns homens de terno. Ele me viu também. Nossos olhos se cruzaram por um segundo, e vi algo passar pelo rosto dele que não consegui identificar no momento. Não era alegria. Não era o sorriso que um filho deveria dar à mãe que chega no casamento da filha. Era algo mais sombrio. Ele se desculpou com os homens e caminhou rapidamente até a entrada, posicionando-se exatamente na minha frente quando cheguei na recepcionista. Mãe, disse ele, seu tom de voz formal demais, distante demais. Que surpresa vê-la aqui. Surpresa? Repeti, confusa. Daniel, é o casamento da Sofia. Onde mais eu estaria? As pessoas na fila atrás de mim ficaram em silêncio. A recepcionista olhou de mim para Daniel, claramente desconfortável. É que... Ele olhou para a recepcionista e depois de volta para mim. Seu nome não está na lista de convidados. Senti como se alguém tivesse jogado água gelada sobre mim. Como assim não está na lista? Daniel, eu sou a avó da Sofia. Ela mesma me ligou semana passada confirmando. Mais pessoas estavam prestando atenção agora. Convidados que já estavam dentro do salão começaram a olhar para trás, percebendo que algo estava acontecendo na entrada. O burburinho de conversas foi diminuindo gradualmente. Houve um mal-entendido, Daniel disse, mas seus olhos não mostravam nenhum vestígio de preocupação ou surpresa genuína. Estava claro que aquilo não era mal-entendido nenhum. Era proposital. A lista foi fechada há 2 semanas e seu nome não consta. Sinto muito. Daniel, pelo amor de Deus! Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Eu sou sua mãe. Sou a avó da noiva. Como meu nome não está na lista? Foi quando vi Camila, minha nora, se aproximando de dentro do salão. Ela usava um vestido vermelho chamativo. Muito chamativo para a ocasião. E tinha no rosto um sorriso que só posso descrever como satisfeito. Como se estivesse saboreando aquele momento. Elisa. Ela disse meu nome com uma doçura falsa que me deu náusea. Que pena esse mal-entendido. Mas sabe como é? A lista estava muito apertada. Muitos convidados importantes do trabalho do Daniel, da família do noivo. Não tinha espaço para todo mundo. Não tinha espaço para a avó da noiva? Minha voz tremeu. Mas não de raiva. Era vergonha pura.
Todos aqueles olhares sobre mim, todos aqueles estranhos testemunhando aquela humilhação. Infelizmente não. Camila respondeu cruzando os braços. Mas não se preocupe. Vamos tirar muitas fotos e te mostramos depois. Olhei para meu filho, esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse a própria mãe, que admitisse que aquilo era um absurdo. Mas Daniel apenas desviou o olhar, as mãos nos bolsos, como se aquilo fosse um inconveniente menor que precisava resolver rapidamente. Onde está a Sofia? Perguntei, minha última esperança. Quero falar com minha neta. Sofia está se arrumando e não pode ser incomodada antes da cerimônia. Daniel respondeu mecanicamente. Olha, mãe, a cerimônia vai começar logo. É melhor você ir embora antes de causar uma cena. Causar uma cena. Como se eu fosse a vilã daquela história. Como se estar ali, querendo participar do casamento da minha neta, fosse algo inadequado. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas não ia dar a eles o prazer de me ver chorar. Não ali, na frente de todas aquelas pessoas que já cochicharam entre si, tirando conclusões sobre quem era aquela senhora sendo impedida de entrar. Respirei fundo, ajeitei minha bolsa no ombro e olhei diretamente nos olhos do meu filho. Aqueles mesmos olhos que um dia me olharam com amor de criança, que me chamavam de mamãe com voz fininha, que brilhavam quando eu o buscava na escola. Tudo bem, filho, disse, minha voz saindo firme apesar da dor que sentia. Tudo bem. Virei as costas e comecei a caminhar de volta pelo caminho de pedras. Cada passo era uma eternidade. Podia sentir todos aqueles olhares nas minhas costas. Podia ouvir os sussurros começando. Mas mantive a cabeça erguida, a postura digna. Só quando entrei no Uber que chamei e a porta se fechou, foi que permiti que as lágrimas finalmente caíssem. O motorista do Uber era um senhor de uns 50 anos que felizmente percebeu meu estado e não tentou puxar conversa. Apenas perguntou o endereço com voz gentil e seguiu em silêncio enquanto eu olhava pela janela, as lágrimas descendo sem controle. Minha mente não conseguia processar o que havia acabado de acontecer. Meu filho, meu único filho, me impediu de entrar no casamento da própria neta, na frente de 200 pessoas, como se eu fosse uma intrusa, alguém indesejada, um problema a ser resolvido discretamente antes que a festa começasse. Tentei encontrar lógica naquilo. Tentei me lembrar se havia feito algo que justificasse tamanha crueldade. Havíamos brigado recentemente? Não. Eu disse algo inadequado? Não. Fiz algo que ofendesse Camila? Nunca. Sempre fui gentil com ela, mesmo percebendo ao longo dos anos que ela nunca gostou muito de mim. As memórias começaram a invadir minha mente como uma avalanche dolorosa. Daniel, aos 5 anos, segurando minha mão no primeiro dia de aula, com medo de me soltar. Daniel aos 10, correndo para meus braços quando ganhou a competição de matemática na escola. Daniel aos 17, chorando no meu colo quando o pai dele, meu marido, morreu naquele acidente de carro súbito e devastador. Foi há 23 anos. Eu tinha 45 anos, e de repente me vi viúva com um filho adolescente para criar sozinha. Não foi fácil. Trabalhei como professora durante o dia e dava aulas particulares à noite para manter nosso padrão de vida, para que Daniel pudesse continuar na escola particular, fazer faculdade, ter tudo o que precisava. Nunca me casei novamente. Tive propostas, tive pretendentes, mas sempre coloquei meu filho em primeiro lugar. Não queria que ele se sentisse abandonado ou substituído depois da morte do pai. Dediquei minha vida inteira a garantir que ele tivesse todas as oportunidades, todo o amor, todo o suporte. E ele me retribuiu me humilhando publicamente no casamento da filha dele. O carro parou em frente da minha casa. Uma casa simples de 2 andares num bairro tranquilo, onde morava há mais de 30 anos. A casa onde criei Daniel, onde celebramos aniversários, natais, onde Sofia passou tantos finais de semana da infância brincando no jardim que eu mantinha sempre florido. A senhora vai ficar bem? O motorista perguntou, olhando pelo retrovisor com preocupação genuína. Vou sim, obrigada. Menti, pagando a corrida pelo aplicativo. Desci do carro e fiquei parada na calçada por alguns minutos, olhando para a casa vazia. Eram quase 5 horas, exatamente o horário em que a cerimônia deveria estar começando.
Imaginei Sofia entrando com seu vestido de noiva, linda como sempre foi, caminhando até o altar. Imaginei todos aplaudindo, sorrindo, celebrando. Imaginei o lugar vazio que deveria ser meu. Abri o portão e caminhei lentamente até a porta da frente. Meus pés doíam nos sapatos novos que comprei especialmente para a ocasião. Sapatos que ninguém além dos convidados na entrada do salão viu. Entrei em casa e o silêncio me envolveu como um cobertor pesado e sufocante. Tirei os sapatos, joguei a bolsa no sofá e fui direto para o banheiro lavar o rosto. Olhei meu reflexo no espelho. O rosto de uma mulher de 68 anos que se arrumou com tanto carinho para um evento do qual foi expulsa. A maquiagem estava borrada pelas lágrimas. O cabelo que gastei R$ 40 para arrumar no salão já estava desfeito. Soltei um riso amargo. Que idiota eu fui. Que idiota em acreditar que ainda importava para eles. Tirei o vestido bonito, vesti uma roupa confortável de casa e desci para a cozinha. Não tinha comido nada desde o almoço. Estava tão animada com o casamento que nem senti fome. Agora meu estômago reclamava. Mas a simples ideia de comer me dava náusea. Fiz um chá de camomila e sentei à mesa da cozinha. Aquela mesma mesa onde Daniel fazia lição de casa enquanto eu corrigia provas. Onde comíamos juntos todas as noites depois que o pai dele morreu. Onde Sofia sentava toda sexta-feira quando vinha dormir aqui e fazíamos biscoitos juntas. Peguei meu celular e, sem pensar muito, abri o WhatsApp. Nenhuma mensagem de Daniel. Nenhuma mensagem de Sofia. Nada. Era como se eu não existisse. Mas havia uma mensagem de Marina, minha vizinha e amiga há mais de 20 anos. Elisa! Como está o casamento? Manda foto da Sofia de noiva. Olhei para aquela mensagem por longos minutos, sem saber o que responder. Como explicar que fui expulsa? Como colocar em palavras aquela humilhação? Decidi não responder ainda. Não tinha forças para isso. Terminei o chá e me lembrei que não havia checado a correspondência há alguns dias. A caixa de correio estava lá fora, e talvez uma caminhada até o portão me fizesse bem. Qualquer coisa era melhor do que ficar sentada ali remoendo a dor. Fui até o portão, abri a caixa de correio e peguei um monte de cartas e envelopes. A maioria era propaganda, panfletos de supermercado, ofertas de cartão de crédito. Mas havia alguns envelopes oficiais também. Voltei para dentro e sentei novamente à mesa, começando a separar tudo. Foi quando vi um envelope do cartório do segundo ofício. Franzi a testa. Não estava esperando nada do cartório. Abri com cuidado e retirei os documentos. Era uma escritura atualizada do terreno que herdei do meu pai há mais de 20 anos. Um terreno grande nos arredores da cidade que nunca dei muita importância. Estava lá. Pagava o IPTU todo ano, mas nunca pensei em fazer nada com aquilo. Junto com a escritura havia uma carta de uma construtora. Comecei a ler, e meu coração começou a bater mais rápido a cada linha. E foi ali, naquela cozinha silenciosa, que tudo começou a fazer um sentido terrível e assustador. Segurei a carta da construtora com mãos trêmulas e comecei a ler em voz alta, como se ouvir as palavras me ajudasse a processar melhor aquela informação surreal. Prezada Senhora Elisa Ferreira Santos, a construtora Horizonte Azul vem, por meio desta, manifestar interesse formal na aquisição do terreno de sua propriedade, localizado na Avenida das Palmeiras, lote 847, com área total de 5.000 metros quadrados. 5.000 metros quadrados. Sempre soube que era grande, mas nunca parei para pensar no tamanho exato. O terreno ficava numa região que há 20 anos era praticamente zona rural, afastada do centro da cidade. Meu pai me deixou aquela propriedade quando morreu, junto com esta casa onde moro. Na época, o terreno não valia muito. Era só um pedaço de terra com mato, sem construção, sem utilidade aparente. Durante todos esses anos, simplesmente paguei o IPTU anualmente e esquecia que aquilo existia. Não tinha planos de construir. Não tinha interesse em vender. Era apenas algo que estava lá. Continuei lendo a carta, e meu coração acelerou ainda mais. Tendo em vista o crescimento urbano da região e os projetos de expansão previstos para os próximos anos,
Nossa construtora tem interesse em adquirir a propriedade para desenvolvimento de um empreendimento residencial de alto padrão. Após avaliação técnica e análise de mercado, apresentamos uma proposta inicial de aquisição no valor de R$ 3 milhões. Deixei a carta cair sobre a mesa como se queimasse minhas mãos. R$ 3 milhões. Reli aquele número várias vezes para ter certeza de que não estava enganada. Não estava. Ali, preto no branco, em papel timbrado oficial de uma construtora, estava escrito: R$ 3 milhões. Meu terreno, aquele pedaço de terra que sempre considerei sem valor, que pagava alguns milhares por ano de imposto sem questionar, valia R$ 3 milhões. Levantei da cadeira e comecei a andar pela cozinha, tentando processar aquela informação. Como era possível? Como um terreno que 20 anos atrás não valia nada agora valia uma fortuna? Voltei para a mesa e peguei a carta novamente, lendo os detalhes. A construtora explicava que a região havia se valorizado exponencialmente nos últimos anos. O que antes era periferia, agora era área nobre em expansão. Novos condomínios haviam sido construídos na redondeza, shopping centers, escolas particulares. Meu terreno ficava numa localização estratégica, numa avenida principal que agora era uma das mais valorizadas da cidade, e eu não sabia de nada disso. Não acompanhava mercado imobiliário, não prestava atenção em desenvolvimento urbano. Simplesmente vivia minha vida de aposentada, dando aulas particulares de vez em quando para complementar a renda, cuidando da minha casa, da minha rotina simples. A carta continuava explicando que eles gostariam de agendar uma reunião para discutir os termos, que estavam abertos à negociação, que o valor poderia ser ajustado dependendo de diversos fatores. Havia um telefone de contato, um e-mail e o nome do responsável: Dr. Roberto Andrade, diretor comercial. Olhei para a data da carta. Havia sido enviada há 3 semanas. 3 semanas e eu só estava descobrindo agora porque não tinha aberto a correspondência antes. Peguei a escritura atualizada que veio junto com a carta. Tudo estava ali. Meu nome como proprietária única. A descrição detalhada do terreno, os limites, as medidas. Era inquestionavelmente meu. Herdado legalmente do meu pai, com toda a documentação em ordem. R$ 3 milhões. A ficha começou a cair lentamente. Com esse dinheiro, eu poderia viver confortavelmente pelo resto da vida. Poderia viajar, conhecer lugares que sempre sonhei. Poderia ajudar instituições de caridade. Fazer diferença na vida de outras pessoas. Poderia finalmente ter a segurança financeira que sempre me faltou. Mas enquanto essas possibilidades passavam pela minha cabeça, outra coisa começou a se formar no fundo da minha mente. Uma conexão que ainda não conseguia nomear completamente, mas que estava lá, latejando como uma dor de dente que você tenta ignorar, mas não consegue. Fui até a sala e peguei minha agenda velha onde anotava compromissos e conversas importantes. Comecei a folhear, procurando algo que minha memória insistia que estava ali, mas que eu ainda não conseguia visualizar claramente. Então encontrei. Uma anotação de 2 meses atrás. Daniel ligou. Perguntou sobre o terreno do vovô. Disse que precisa cuidar da papelada para mim. Falou que é importante atualizar documentos. Ofereceu ajuda. Minha respiração ficou presa na garganta. 2 meses atrás. Daniel ligou especificamente perguntando sobre o terreno. Na época, achei estranho. Ele nunca havia demonstrado interesse naquela propriedade antes. Mas ele foi convincente. Disse que estava preocupado com minha idade, que documentos antigos precisavam ser atualizados, que como único filho, deveria ajudar a mãe com essas burocracias. Eu, ingênua como sempre fui com meu filho, achei fofo. Achei que ele estava finalmente demonstrando preocupação, sendo um filho atencioso. Agora, olhando para aquela carta da construtora datada de 3 semanas atrás, e lembrando da ligação de Daniel de 2 meses atrás, as peças começaram a se encaixar de uma forma que me fez sentir fisicamente enjoada. E, de repente, minha expulsão do casamento da Sofia ganhou um contexto completamente novo e apavorante. Sentei novamente à mesa da cozinha, com a carta da construtora numa mão e minha agenda na outra, e comecei a reconstruir mentalmente os últimos 2 meses. Cada conversa, cada ligação,
Cada interação com Daniel ganhou um novo significado sob a luz daquela descoberta. A ligação dele há 2 meses não foi coincidência. Ele ligou especificamente perguntando sobre o terreno do vovô, como chamava meu pai. Na época, sua preocupação me pareceu genuína. Ele disse que estava organizando os próprios documentos e pensou em me ajudar a organizar os meus também. Mãe, a senhora está ficando mais velha, ele havia dito, sua voz cheia de uma preocupação que agora percebo ser completamente falsa. E eu, como seu único filho, preciso entender melhor o patrimônio da família. Não por mim, mas para te proteger. Você sabe como tem gente mal intencionada por aí, aproveitando de idosos. Idosos. Ele me chamou de idosa. Na época, engoli aquilo como uma preocupação filial. Agora via como manipulação pura. Me infantilizar, me fazer sentir incapaz, vulnerável. Deixa eu cuidar da papelada desse terreno para você, mãe. É muita burocracia, muito documento. Você não precisa se preocupar com isso. Eu havia respondido que estava tudo bem, que não era urgente, que quando tivesse tempo a gente resolvia. Ele insistiu algumas vezes nas semanas seguintes, mas sempre gentilmente, sempre com aquela preocupação aparente que eu interpretava como amor. Agora entendia. Ele queria que eu assinasse alguma coisa. Provavelmente uma procuração, ou pior, uma transferência direta. Ele queria colocar aquele terreno no nome dele antes que eu descobrisse que valia uma fortuna. Levantei e fui até o pequeno escritório que mantenho no 2º andar. Lá guardava todos os documentos importantes numa pasta organizadora. Procurei por qualquer coisa relacionada ao terreno nos últimos meses. E encontrei. Um envelope que Daniel havia me enviado pelo correio há 6 semanas, logo após eu recusar educadamente sua ajuda algumas vezes. Abri o envelope novamente e reli a carta que veio junto. Mãe querida, como conversamos, segue a documentação atualizada do terreno. Preciso apenas que a senhora assine nas páginas marcadas com X e me devolva. É só uma formalidade para manter tudo regularizado. Beijos, Daniel. Na época, achei estranho e não assinei. Não porque desconfiava dele. Jamais desconfiaria do meu próprio filho. Mas porque tive uma semana atarefada e simplesmente esqueci. O envelope ficou guardado ali, sem as assinaturas que ele tanto queria. Peguei os documentos e comecei a ler com mais atenção agora. Meu coração gelou quando entendi o que estava escrito em linguagem jurídica complicada. Era uma procuração ampla e irrevogável que me daria plenos poderes a Daniel sobre todos os meus bens, incluindo o poder de venda sem necessidade de nova consulta. Se eu tivesse assinado aquilo, Daniel poderia vender meu terreno sem sequer me avisar. Poderia vender minha casa. Poderia fazer o que quisesse com tudo que era meu. E eu quase assinei. Quase. Apenas a correria daquela semana me salvou de entregar meu patrimônio inteiro nas mãos do meu filho que planejava me roubar. Voltei para a cozinha com aqueles documentos na mão, sentindo uma mistura de choque, raiva e uma tristeza tão profunda que doía fisicamente. Meu filho, o menino que criei sozinha, que coloquei na faculdade, que apoiei em cada decisão da vida, estava tentando me roubar, mas ainda faltava uma peça do quebra-cabeça. O casamento. Por que me expulsar do casamento da Sofia? Qual era a conexão? Sentei e comecei a pensar. O casamento era hoje. Um evento grande, com mais de 200 pessoas. Familiares, amigos, colegas de trabalho. E em casamentos, as pessoas conversam, interagem, trocam informações. Meu coração acelerou quando a ficha caiu completamente. O terreno fica numa região que muita gente da nossa família conhece. Tios distantes, primos, amigos antigos. Vários deles provavelmente trabalham na área de construção, imobiliária, ou simplesmente moram naquela região que se valorizou tanto. Se eu estivesse no casamento, conversando com essas pessoas, inevitavelmente o assunto do terreno surgiria. Alguém comentaria sobre a valorização da região. Alguém mencionaria que empresas construtoras estão comprando todos os lotes disponíveis. Alguém me diria: Elisa, você sabia que seu terreno vale uma fortuna agora? E aí, todo o plano de Daniel desmoronaria. Ele me excluiu do casamento para me manter ignorante.
para garantir que eu não conversasse com ninguém que pudesse me informar sobre o valor real da propriedade. Para ter mais tempo de me convencer a assinar aqueles documentos, me fazer acreditar que estava apenas ajudando a mãe idosa com burocracias. A humilhação na porta do salão não foi crueldade gratuita, foi estratégia. Foi proteção do plano dele. Camila estava envolvida também, obviamente. O sorriso satisfeito dela, a frieza com que me dispensou, ela sabia de tudo. E Sofia? Minha netinha que disse que eu seria uma das pessoas mais importantes no casamento dela? Será que ela sabia? Será que minha própria neta foi cúmplice daquela expulsão? As lágrimas voltaram. Mas dessa vez não eram apenas de dor. Eram de raiva. Uma raiva fria, calculada, que foi crescendo no meu peito como uma chama que finalmente encontrou oxigênio. Olhei para a carta da construtora sobre a mesa. 3 milhões de reais. Meu terreno. Minha propriedade. Meu direito. E Daniel achava que poderia simplesmente tirar isso de mim. Peguei meu celular e procurei o número do Dr. Mendes, o advogado que cuidou da partilha quando meu pai morreu. Era domingo à noite, mas ele sempre dizia que eu podia ligar em emergências. E aquilo definitivamente era uma emergência. Dr. Mendes atendeu na segunda chamada. Elisa, que surpresa. Tudo bem? É raro você ligar aos domingos. Dr. Mendes, desculpe incomodar fora do horário, mas preciso muito falar com o senhor. É urgente. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. A raiva estava me dando uma força que não sabia que possuía. Claro, pode falar. O que aconteceu? Contei tudo. A expulsão do casamento, a carta da construtora, a ligação de Daniel 2 meses atrás, os documentos de procuração que ele me enviou e que felizmente não assinei. Dr. Mendes ficou em silêncio por alguns segundos após eu terminar. E quando falou, sua voz estava carregada de preocupação. Elisa, isso é muito sério. Você pode vir ao meu escritório amanhã de manhã cedo? 8 horas? Preciso verificar algumas coisas, e acho que você vai querer ouvir pessoalmente. Claro, estarei lá. Passei a noite praticamente acordada, a mente girando sem parar. Às 7 da manhã já estava pronta, e às 8 em ponto bati na porta do escritório do Dr. Mendes. Ele me recebeu com uma expressão grave que confirmava meus piores medos. Havia descoberto algo. Sente-se, Elisa. Vou ser direto com você, porque sei que prefere assim. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Depois que conversamos ontem, fiz algumas verificações. Tenho contatos no cartório e pedi para checarem se havia alguma movimentação recente relacionada ao seu terreno. Meu coração acelerou. E havia? Havia sim. Há 5 semanas, Daniel apresentou uma procuração no cartório, tentando registrar transferência de titularidade do terreno para o nome dele. Alegou que você, por idade avançada e confusão mental, palavras dele, havia outorgado a ele plenos poderes sobre seus bens. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Confusão mental? Ele disse que tenho confusão mental? Disse. E apresentou documentos que, à primeira vista, pareciam legítimos. Mas felizmente a escrevente do cartório é muito cuidadosa. Ela notou algumas irregularidades na sua assinatura e pediu documentação adicional. Quando Daniel não conseguiu fornecer, o processo foi suspenso e está sob investigação por suspeita de falsificação. Minhas mãos tremiam. Ele falsificou minha assinatura? Parece que sim. A grafotécnica ainda está analisando. Mas pelas cópias que consegui ver, há diferenças claras. Daniel tentou imitar sua letra, provavelmente usando algum documento antigo como referência. Mas não conseguiu perfeitamente. Meu próprio filho tentou me roubar falsificando minha assinatura. Murmurei, mais para mim mesma do que para o advogado. Dr. Mendes se inclinou sobre a mesa, sua expressão séria, mas compassiva. Elisa, tem mais. Fiz algumas ligações discretas e descobri que Daniel contatou a construtora Horizonte Azul há 3 meses. Ele se apresentou como representante legal da proprietária e iniciou negociações para a venda do terreno. 3 meses? Mas a carta que recebi é de 3 semanas. Exato. A construtora mandou a carta formal para você porque são éticos e queriam fechar negócio diretamente com a proprietária. Quando Daniel viu que eles te contatariam, entrou em pânico.
Por isso a pressão para você assinar aquela procuração, por isso a tentativa de falsificação quando você não assinou. Tudo estava se encaixando com uma clareza dolorosa. E o casamento era a última peça. Ele precisava te manter afastada de qualquer familiar ou conhecido que pudesse te informar sobre o valor do terreno, especialmente pessoas da área de construção ou imobiliária que certamente estariam entre os convidados. Ele me expulsou do casamento da própria filha para me manter ignorante. Disse, sentindo lágrimas de raiva queimarem meus olhos. Sim, e há mais uma coisa que precisa saber. Dr. Mendes puxou outro documento. A proposta da construtora que você recebeu é de 3 milhões. Mas pelos e-mails que consegui acessar através de um contato na empresa, Daniel estava negociando por 2 milhões e 800 mil, dos quais ele ficaria com 2 milhões e 500, alegando que você era idosa e precisava de pouco. Meu filho estava literalmente vendendo meu terreno, ficando com quase tudo, e ainda me descrevendo como uma velha senil que não precisava de dinheiro. Doutor Mendes, falei, minha voz saindo mais firme agora, alimentada pela raiva justa. O que eu posso fazer? Ele sorriu pela primeira vez naquela reunião. Bem, a boa notícia é que você é a proprietária legítima e pode fazer o que quiser com o terreno. A tentativa de fraude de Daniel está documentada e ele pode enfrentar sérias consequências legais se você quiser processar. Mas minha sugestão? Venda o terreno diretamente para a construtora, pelo valor justo de mercado, e garanta sua independência. Quanto seria o valor justo? 3 milhões é razoável, mas posso negociar por 3.200 ou até 3,5, dependendo de como conduza a conversa. Essa região está em alta valorização e eles sabem disso. Respirei fundo. 3 milhões e meio. Era mais dinheiro do que jamais imaginei ter na vida. Faça isso. Negocie o melhor valor possível e feche a venda. Mas tem uma condição. Daniel não pode saber de nada até que esteja tudo concluído. Dr. Mendes assentiu. Entendo perfeitamente. Vou cuidar de tudo com discrição absoluta. E Elisa, você está tomando a decisão certa. Seu filho tentou te roubar, te humilhou publicamente e ainda descreveu você como senil. Não deve nada a ele. Saí daquele escritório com uma clareza que não sentia há anos. Não era mais a mãe ingênua que acreditava cegamente no filho. Era uma mulher que finalmente enxergava a verdade e estava pronta para agir. Durante a semana seguinte, Dr. Mendes trabalhou discretamente nas negociações com a construtora Horizonte Azul, enquanto eu tentava manter minha rotina normal, fingindo que nada havia mudado. Não respondi às mensagens de Daniel perguntando como estava após o casamento. Mensagens que agora via pelo que realmente eram. Tentativas de manter contato para continuar o plano dele. Na sexta-feira, Dr. Mendes me ligou pedindo que fosse urgente ao escritório. Elisa, consegui acesso a informações que você precisa ver pessoalmente. Pode vir agora? Cheguei ao escritório meia hora depois, meu coração batendo acelerado. Dr. Mendes me recebeu com uma expressão que misturava raiva e incredulidade. Sente-se. O que vou te mostrar vai doer, mas você precisa saber a extensão do que seu filho planejou. Ele virou o monitor do computador para mim. Na tela estava uma sequência de e-mails entre Daniel e o Dr. Roberto Andrade, da construtora. O primeiro era de 3 meses atrás. Prezado doutor. Roberto, meu nome é Daniel Santos, e sou filho único da proprietária do terreno localizado na Ave das Palmeiras, lote 847. Minha mãe, Elisa Ferreira Santos, tem 68 anos e apresenta certa dificuldade para gerenciar seus bens devido à idade avançada. Gostaria de discutir uma possível venda da propriedade. Como responsável legal dela, posso conduzir as negociações. Senti náusea lendo aquilo. Responsável legal? Eu tinha 68 anos, não 90. Estava perfeitamente lúcida e capaz. Continue lendo, Dr. Mendes disse suavemente. O próximo e-mail era a resposta da construtora, polida, mas clara. Prezado Sr. Daniel, agradecemos o contato. Para prosseguirmos, precisaremos de documentação comprovando sua procuração legal para representar a proprietária. Também gostaríamos de uma reunião diretamente com a senhora Elisa,
como é procedimento padrão em transações desta magnitude. E então veio a resposta de Daniel, e cada palavra era uma facada. Entendo perfeitamente. A questão é delicada. Minha mãe, embora ainda independente no dia a dia, fica confusa com assuntos financeiros complexos. Tenho receio que uma reunião formal possa deixá-la ansiosa e até afetar sua saúde. Estou providenciando a procuração necessária e sugiro que façamos o processo da forma mais simples possível para ela. Ela confia em mim para cuidar desses assuntos, e seria mais fácil se eu pudesse assinar em nome dela. Ele está me pintando como uma velha senil, murmurei, sentindo lágrimas de raiva. Continua, Dr. Mendes insistiu. Nos e-mails seguintes, Daniel negociava valores. A construtora ofereceu inicialmente 2,8 milhões. Daniel respondeu: o valor está razoável. Proponho o seguinte: dos 2,8 milhões, minha mãe ficaria com 300 mil para suas necessidades básicas. Ela tem aposentadoria e não precisa de muito. O restante seria dividido entre mim, para compensar anos de cuidados com ela, e um fundo para minha filha Sofia, que está se casando em breve. Minha mãe ficaria feliz em contribuir para o casamento da neta. Minha filha. Ele estava vendendo meu terreno e ficando com a maior parte, dando migalhas para mim e usando a Sofia como desculpa. Tem mais, Dr. Mendes disse, abrindo outro arquivo. Este aqui é particularmente revelador. Era um e-mail que Daniel enviou para Camila, sua esposa, que aparentemente a construtora recebeu por engano numa resposta em cadeia. O assunto era: atualização, terreno da Elisa. Amor, as negociações estão indo bem. A construtora ofereceu 2,8, mas acho que consigo 3 milhões. Se tudo der certo, ficamos com pelo menos 2,5 milhões limpos. Com esse dinheiro, você finalmente pode abrir aquela empresa de marketing que quer e ainda sobra para quitarmos o apartamento. O problema é convencer minha mãe a assinar a procuração. Ela está relutante, fazendo o corpo mole. Pensei em uma solução. No casamento da Sofia, vou garantir que ela não converse com ninguém da área de construção ou que conheça a região. Não podemos arriscar ela descobrir o valor real do terreno. Se for necessário, invento qualquer desculpa para ela nem entrar na festa. Depois do casamento, vou pressioná-la dizendo que é para o futuro da Sofia, que a neta precisa. Minha mãe tem esse ponto fraco. Faz qualquer coisa pelos netos. Se essa abordagem não funcionar, tenho o plano B que discutimos, Bijós. Fiquei paralisada olhando para aquele e-mail. Ali estava tudo. A confirmação de que minha expulsão do casamento foi planejada, que eles estavam conspirando para me roubar, que Camila não só sabia de tudo como estava ativamente envolvida, planejando usar meu dinheiro para abrir uma empresa. Qual era o plano B? Perguntei, minha voz saindo rouca. Doutor. Mendes hesitou. Pelos outros e-mails e conversas que consegui rastrear, ele planejava te internar, alegar que você estava com demência senil, conseguir uma curatela de emergência e ter controle total sobre seus bens. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Meu filho planejava me internar num asilo ou clínica psiquiátrica, me declarar incapaz, tudo para roubar meu terreno. Mas não se preocupe, Dr. Mendes rapidamente acrescentou. Isso nunca seria aprovado. Você está perfeitamente lúcida. Teria que passar por avaliações médicas que comprovariam sua capacidade. Mas o fato dele ter considerado isso mostra até onde ele estava disposto a ir. Completei a frase. Dr. Mendes fechou os arquivos e olhou diretamente para mim. Elisa, tenho boas notícias também. Fechei a negociação com a construtora. 3.300.000 reais. O dinheiro será depositado na sua nova conta assim que assinarmos os documentos finais, o que deve acontecer na próxima semana. 3.300.000. Era surreal. Mas mais surreal era descobrir que meu filho havia planejado meticulosamente me roubar, me humilhar e até me internar se fosse necessário. E Daniel? Perguntei. Ele sabe alguma coisa? Nada. A construtora foi instruída a manter sigilo absoluto. Até onde Daniel sabe, ainda está negociando com eles e você ainda não descobriu nada. Um sorriso amargo surgiu no meu rosto.
Então ele vai ter uma surpresa. Uma grande surpresa. Dr. Mendes concordou. E você está pronta para esse confronto? Pensei em tudo o que descobri. As mentiras, a manipulação, a crueldade calculada. Pensei na humilhação na porta do casamento, nas tentativas de me fazer parecer senil, nos planos de me internar. Estou mais do que pronta, respondi, minha voz firme e decidida. Na segunda-feira seguinte, estava sentada no escritório do Dr. Mendes com uma caneta na mão e uma pilha de documentos à minha frente. Eram 9 horas da manhã e eu estava prestes a fazer algo que mudaria minha vida para sempre. Elisa, tem certeza absoluta? Dr. Mendes perguntou pela terceira vez, sua voz cheia de cuidado profissional, mas também de uma preocupação genuína que me tocou. Uma vez assinado, o processo é irreversível. O terreno será vendido e o dinheiro depositado na sua nova conta. Olhei para aqueles papéis. Contrato de compra e venda, escritura de transferência, documentos do banco para a nova conta que havia aberto em uma agência diferente, onde Daniel jamais pensaria em procurar. Tudo estava ali, preto no branco, esperando apenas minha assinatura. Tenho certeza absoluta, respondi, minha voz firme e sem hesitação. Esse terreno é meu. Meu pai me deixou, e vou fazer com ele exatamente o que quero. Vendê-lo pelo valor justo, sem intermediários desonestos tentando me roubar. Dr. Mendes sorriu e empurrou os documentos mais para perto de mim. Então vamos começar. Primeiro, o contrato de venda com a construtora Horizonte Azul. 3.300.000 reais, pagamento à vista mediante transferência bancária a ser realizada em até 48 horas após o registro da escritura. Assinei. Cada letra do meu nome sendo escrita naquele papel era um ato de libertação. Não era apenas uma transação imobiliária. Era eu tomando controle da minha própria vida depois de anos colocando meu filho em primeiro lugar. Agora a escritura de transferência. Isso oficializa que você, Elisa Ferreira Santos, está vendendo de livre e espontânea vontade a propriedade para a construtora Horizonte Azul. Assinei novamente, com mãos firmes que não tremeram nem por um segundo. E por último, a documentação bancária. Esta aqui autoriza o depósito dos 3.300.000 na conta nova que abrimos para você no Banco Safra, Agência Centro. Enquanto assinava o último documento, senti uma onda de emoções me atingir. Não era apenas alívio. Era uma mistura de libertação, tristeza pela traição do meu filho e uma sensação estranha, mas poderosa de estar, pela primeira vez em décadas, fazendo algo completamente para mim. Doutor. Mendes recolheu todos os documentos e os organizou cuidadosamente em pastas separadas. Pronto. Vou levar pessoalmente ao cartório agora para registro. Até o final da tarde de amanhã tudo estará concluído e o dinheiro na sua conta. E Daniel? Perguntei. Quando ele vai descobrir? A construtora foi instruída a notificá-lo apenas após a conclusão total do processo. Provavelmente amanhã à tarde ou quarta-feira de manhã. Eles vão enviar um e-mail formal agradecendo o interesse inicial dele, mas informando que fecharam negócio diretamente com a proprietária legítima. Imaginei a cara de Daniel ao receber aquele e-mail. A raiva, o choque, o desespero de ver todo o plano dele desmoronar. Parte de mim sentia uma satisfação sombria com isso. Mas outra parte, a parte que ainda era mãe, por mais ferida que estivesse, sentia uma tristeza profunda. Elisa, doutor, Mendes me trouxe de volta ao presente. Agora que a venda está praticamente concluída, você pensou no que vai fazer com o dinheiro? Havia pensado. Durante toda aquela semana angustiante, entre descobrir a traição e esperar a conclusão da venda, pensei muito sobre isso. 3.300.000 reais era mais dinheiro do que jamais sonhei ter. Primeiro, comecei, organizando meus pensamentos. Vou garantir minha independência. Quero comprar um apartamento menor, mais prático, em um condomínio com segurança. Algo que seja completamente meu, onde possa viver confortavelmente até meus últimos dias, sem depender de ninguém. Dr. Mendes anotava enquanto eu falava. Segundo, vou separar uma quantia para viajar. Sempre quis conhecer a Europa, especialmente Portugal e Itália. Nunca pude porque estava sempre cuidando de Daniel,
trabalhando, garantindo que ele tivesse tudo. Agora vou fazer isso por mim. Excelente. Continue. Terceiro, e isso é muito importante para mim. Senti minha voz embargada pela emoção. Quero doar uma parte significativa para instituições de caridade. Asilos que cuidam de idosos abandonados pelas famílias. Porque agora sei exatamente como isso dói. Também para orfanatos, para ONGs que ajudam mulheres em situação de vulnerabilidade. Quero que esse dinheiro faça diferença na vida de pessoas que realmente precisam. Dr. Mendes parou de escrever e me olhou com um respeito genuíno nos olhos. Elisa, você é uma mulher admirável. Seu filho não faz ideia do que está perdendo. Aquelas palavras me tocaram profundamente porque vinham de alguém que havia testemunhado toda a extensão da traição de Daniel, mas também estava vendo minha resiliência, minha capacidade de transformar dor em ação positiva. E sobre seu filho, Dr. Mendes continuou cuidadosamente. Você pensou em como vai lidar com ele quando descobrir? Porque ele vai aparecer, isso é certo. Vai aparecer, concordei. E quando aparecer, vou estar pronta. Não vou mais ser a mãe ingênua que acredita em qualquer coisa que ele diga. Não vou mais aceitar migalhas de afeto ou me contentar em ser conveniente. Daniel vai descobrir que sua mãe, idosa e confusa, está mais lúcida do que ele jamais imaginou. Saí daquele escritório com uma sensação de leveza que não sentia há anos. O peso de carregar sozinha a responsabilidade por Daniel, de sempre colocá-lo em primeiro lugar, de viver em função dele, tudo isso estava sendo deixado para trás. Caminhei pela rua em direção ao ponto de ônibus, mas decidi ir a pé até em casa. Era um dia bonito de sol e eu queria aproveitar. Passei por lojas, observei pessoas, comprei um sorvete numa sorveteria charmosa que sempre quis experimentar, mas nunca entrava porque estava com pressa ou gastando desnecessariamente. Enquanto saboreava aquele sorvete de pistache, meu favorito, pensei em como coisas simples ganham significado quando finalmente priorizamos nossa própria felicidade. Não era sobre o dinheiro em si, era sobre a liberdade que ele representava. A liberdade de escolher, de viver, de ser Elisa. Não apenas a mãe de Daniel, não apenas a avó de Sofia, mas eu. No dia seguinte, terça-feira à tarde, recebi a ligação de Dr. Mendes que estava esperando. Elisa, está tudo concluído. O dinheiro está na sua conta. 3.300.000 reais. Você é oficialmente uma mulher independente. Desliguei o telefone e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de gratidão, de um novo começo que finalmente estava nas minhas mãos. E então esperei, porque sabia que em breve, muito em breve, Daniel descobriria. E quando descobrisse, eu estaria pronta. A ligação chegou na quarta-feira de manhã, às 9h15. Eu estava tomando café tranquilamente na minha cozinha, saboreando torradas com geleia caseira que havia feito no dia anterior, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas atendi mesmo assim. Alô? Silêncio inicial, e então uma voz masculina, nervosa. Elisa, é a mãe do Daniel? Reconheci a voz imediatamente. Era alguém tentando disfarçar o nervosismo. Quem gostaria? Aqui é Marcelo, amigo do Daniel. Ele está aí com a senhora por acaso? Não. Por quê? Houve uma pausa. Nada. Desculpe incomodar. E desligou. Sorri para mim mesma. Marcelo era amigo de Daniel do trabalho e claramente estava sendo usado como intermediário para descobrir onde eu estava. Isso significava apenas uma coisa. Daniel havia descoberto. Não precisei esperar muito. 15 minutos depois, meu celular tocou novamente. Dessa vez era o número do Daniel. Deixei tocar 6 vezes antes de atender, só para aumentar o desespero dele. Alô? Mãe. A voz dele veio alta, quase um grito. Mãe, onde você está? Preciso falar com você agora. Estou em casa, Daniel. Onde mais estaria? Fico aí. Não saia. Estou indo. E desligou sem esperar resposta. Olhei para o telefone com calma, terminei meu café,
Lavei a xícara com toda a tranquilidade do mundo e sentei na sala para esperar. Tinha uma ideia muito clara de como aquela conversa seria e estava completamente preparada. 25 minutos depois, o que significava que ele dirigiu como um louco pela cidade, ouvi o carro dele freando bruscamente na frente de casa. Passos rápidos no jardim, e então batidas urgentes na porta. Não foram batidas educadas, foram socos desesperados na madeira. Esperei uns 5 segundos antes de abrir, só para deixá-lo ainda mais nervoso. Quando finalmente abri a porta, a visão que tive foi quase cômica. Daniel estava vermelho, suado, com os olhos esbugalhados e segurando o celular com tanta força que seus dedos estavam brancos. Mãe. Ele entrou sem ser convidado, passando direto por mim. Precisamos conversar. Agora. Bom dia para você também, filho. Respondi com calma, fechando a porta. Quer um café? 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 Ele se virou para mim, os olhos quase saltando das órbitas. Mãe, você vendeu o terreno? Fingi surpresa. Ah, você ficou sabendo? Sim, vendi. Semana passada. Por que a surpresa? Ele ficou me encarando como se eu tivesse falado em língua alienígena. Por que a surpresa? Por que a surpresa? Mãe, eu estava negociando aquele terreno. Eu estava cuidando de tudo para a senhora. Estava? Fingi confusão. Engraçado, Daniel. O terreno era meu, não seu, e em nenhum momento te dei autorização para negociar nada em meu nome. Mas eu estava tentando ajudar. Sua voz estava ficando histérica. A senhora não entende dessas coisas. Eu ia conseguir um bom preço, ia cuidar de tudo. Ah, sim. E que preço você ia conseguir? Perguntei cruzando os braços. Ele hesitou, claramente tentando calcular uma resposta. 2 milhões e meio. Talvez até 2.800. Era uma ótima proposta. Interessante, porque eu vendi por 3.300.000. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Daniel me encarou com a boca aberta, processando aquela informação. Vi o exato momento em que a ficha caiu, quando ele percebeu que não apenas perdi o negócio dele, mas fiz um negócio melhor sozinha. 3 milhões? Ele gaguejou. 300.000. Sim, está tudo registrado, dinheiro depositado na minha conta. Aliás, conta nova que abri especialmente para essa transação. Deixei essa última informação cair como uma bomba. Mas esse dinheiro é meu! Ele finalmente explodiu, toda a fachada de filho preocupado, desaparecendo instantaneamente. Eu sou seu único filho. Eu tenho direito a esse dinheiro. Você não pode simplesmente vender uma propriedade dessa sem me consultar. E ali estava, a verdade nua e crua. Não era preocupação com a mãe idosa. Era ganância pura. Seu? Repeti, minha voz perigosamente calma. Daniel, aquele terreno era meu, herdado do meu pai, e vendi pelo preço que eu quis para quem eu escolhi. Você não tem direito nenhum sobre dinheiro que é meu. Você não entende? Ele começou a andar pela sala, passando as mãos pelo cabelo. Eu tinha planos para aquele dinheiro. Eu já tinha prometido para a Camila. Nós íamos abrir a empresa dela, quitar o apartamento. Planos com meu dinheiro, enfatizei. Interessante. E em nenhum momento você pensou em me perguntar se eu tinha planos para meu próprio dinheiro? Mas você não precisa de tudo isso. Ele se virou para mim, desesperado agora. Mãe, você tem sua casa, sua aposentadoria. Para que uma mulher de 68 anos precisa de 3 milhões de reais? Olhei para ele. Meu filho, o homem que criei sozinha, que amei incondicionalmente. E vi um estranho ganancioso que achava que tinha direito ao patrimônio da própria mãe antes mesmo dela morrer. Para viver, Daniel. Respondi. Para viver com dignidade, independência e liberdade. Coisas que você tentou tirar de mim. Ele percebeu que eu sabia. Vi nos olhos dele o momento exato em que entendeu que eu não era mais a mãe ingênua que ele poderia manipular. Mãe, eu posso explicar. Pode sair da minha casa. Falei, minha voz firme. Agora. E pela primeira vez na vida, fui eu quem estabeleceu os limites. Sair?
Daniel soltou uma risada sem humor. Sair? Você está brincando comigo, mãe? Esse dinheiro era para ser meu. Eu sou seu filho. E eu sou sua mãe. Respondi, mantendo a voz firme. A mãe que você expulsou do casamento da própria neta. A mãe que você descreveu como senil e confusa mentalmente para estranhos. A mãe que você planejava roubar. Ele congelou. Eu nunca... Não minta para mim, Daniel. Cortei. Sei de tudo. Sei das negociações com a construtora há 3 meses. Sei dos e-mails onde você me descrevia como incapaz. Sei da tentativa de falsificar minha assinatura no cartório. Sei que você planejava ficar com 2,5 milhões e me dar migalhas. E sei, minha voz tremeu de raiva contida, que você tinha um plano B de me internar se eu não cooperasse. A cor sumiu do rosto dele. Quem te contou isso? Não importa quem me contou. Importa que é verdade. Tudo é verdade. Você não estava tentando me ajudar, Daniel. Estava tentando me roubar da forma mais cruel possível. Não é roubo! Ele gritou, perdendo completamente o controle. Eu sou seu único filho. Esse dinheiro eventualmente seria meu de qualquer forma. Só estava antecipando o inevitável. Aquelas palavras foram como um tapa na cara. Antecipando minha morte, você quer dizer? Você estava tão desesperado pelo dinheiro que não podia nem esperar eu morrer naturalmente? Não foi isso que eu quis dizer. Ele passou as mãos pelo rosto, claramente desesperado. Mãe, eu tenho dívidas. Tenho compromissos. Prometi para a Camila que íamos abrir a empresa dela. Já assinei contratos, já fiz promessas. Promessas com dinheiro que não era seu. Enfatizei. Daniel, você fez promessas usando o meu patrimônio como garantia. Isso não é ser filho. Isso é ser criminoso. Você me deve. Ele explodiu finalmente, toda a máscara caindo. Depois de tudo que passei, crescendo sem pai, tendo que aguentar você trabalhando feito louca, nunca tendo nada de luxo porque você mal conseguia pagar as contas. Você me deve essa compensação. Fiquei em silêncio por um momento, processando aquela declaração absurda. Meu filho achava que eu lhe devia algo por tê-lo criado sozinha após enviuvar, por ter trabalhado arduamente para dar-lhe educação, comida, teto. Eu te devo? Minha voz saiu baixa, perigosamente calma. Te dei vida, Daniel. Te criei sozinha. Trabalhei 2 empregos para você nunca passar necessidade. Paguei escola particular, faculdade, te ajudei com o apartamento quando você casou. Abri mão da minha vida social, de refazer minha vida amorosa, de tudo para garantir que você tivesse todas as oportunidades. E você acha que te devo algo? Você escolheu ter um filho, ele rebateu. Escolheu me criar. Não foi um favor que fez para mim. Você tem razão, concordei. Eu escolhi, e agora estou escolhendo de novo, escolhendo não permitir que você me roube, me humilhe, ou me trate como uma velha senil que existe apenas para financiar seus caprichos. Ele começou a andar pela sala novamente, claramente tentando encontrar outro ângulo de ataque. A Camila estava certa sobre você. Disse que você era egoísta, que só pensava em si mesma, que nunca nos apoiou de verdade. Camila, repetiu o nome sentindo náusea. A mulher que estava ativamente envolvida no plano de me roubar? A mulher que sorriu enquanto você me humilhava na porta do casamento? Essa Camila? Ele ficou em silêncio, percebendo que havia revelado demais. Sim, Daniel. Sei que ela estava envolvida. Sei dos e-mails entre vocês planejando usar meu dinheiro para abrir a empresa dela. Sei que ela pressionava você a resolver logo a questão do terreno. Vocês 2 planejaram tudo meticulosamente. E você arruinou tudo! Ele gritou, voltando à raiva pura. Anos de planejamento, de espera. Tudo por água abaixo porque você teve que ser teimosa e vender sem me consultar. Anos? Parei, aquela palavra ecoando. Você disse anos de planejamento? Ele percebeu o erro imediatamente e ficou calado. Daniel, há quanto tempo você sabe do valor do terreno? Quanto tempo você passou planejando me roubar? Silêncio. Quanto tempo? Minha voz saiu mais alta pela primeira vez. 2 anos. Ele murmurou finalmente. Descobri há 2 anos quando a região começou a se valorizar.
Fiz pesquisas, consultei corretores, entendi que aquele terreno valia uma fortuna. E esperei o momento certo. 2 anos. Durante 2 anos, meu filho me visitou, almoçou na minha casa, trouxe a Sofia para me ver, fingiu amor e carinho. Tudo enquanto planejava me roubar. Saia da minha casa, disse, minha voz gelada. Agora. E não volte a menos que seja convidado. Você vai se arrepender disso, ele ameaçou, caminhando em direção à porta. Sou seu único filho. Você vai morrer sozinha, velha e abandonada, porque afastou a única família que tinha. Prefiro morrer sozinha com dignidade, respondi, abrindo a porta para ele, do que viver rodeada de pessoas que só me querem pelo dinheiro. Ele passou por mim, parou no batente e se virou uma última vez. Esse dinheiro deveria ser meu. Mas não é, e nunca será, e fechei a porta na cara dele. Nos dias que se seguiram ao confronto com Daniel, minha casa foi invadida por um silêncio diferente. Não era mais o silêncio pesado da solidão, mas um silêncio de paz. Paz de quem tomou as decisões certas, por mais dolorosas que fossem. Daniel tentou me ligar 17 vezes no primeiro dia. Bloqueei o número. Tentou pelo telefone fixo. Tirei da tomada. Mandou mensagens intermináveis no WhatsApp, oscilando entre raiva, você é uma egoísta, e manipulação. Mãe, por favor, podemos conversar como adultos? Não respondi nenhuma. Marina, minha vizinha, veio me visitar na quinta-feira à tarde trazendo bolo de cenoura. Elisa, o que está acontecendo? Vi o Daniel saindo daqui outro dia parecendo um louco. Está tudo bem? Contei tudo para ela. A humilhação no casamento, a descoberta do terreno, a tentativa de fraude, o confronto. Marina me ouviu em silêncio, sua expressão mudando de choque para raiva para orgulho. Você fez a coisa certa, disse ela, segurando minha mão. Esse menino precisa aprender que mãe não é banco. E você merece viver sua vida sem ser explorada. Era sexta-feira à tarde, quase uma semana após expulsar Daniel de casa, quando ouvi batidas suaves na porta. Diferente das batidas urgentes e agressivas dele. Olhei pelo olho mágico e meu coração apertou. Era Sofia. Minha neta estava parada na varanda, os olhos vermelhos e inchados, segurando uma sacola pequena. Hesitei. Parte de mim queria abrir imediatamente e abraçá-la. Outra parte, a parte que ainda sangrava pela humilhação no casamento, queria deixá-la ali, sentindo uma fração da dor que senti. Mas abri a porta. Vó! Sua voz saiu quebrada. Por favor, posso entrar? Dei espaço para ela passar. Sofia entrou lentamente, olhando ao redor da sala como se estivesse entrando em território desconhecido. Sentamos. Eu na poltrona, ela no sofá, a mesma distância física que mantive com Daniel. Vó, eu não sabia. Ela começou, as lágrimas já descendo. Juro que não sabia de nada. Sobre o terreno, sobre os planos do papai, sobre ele te expulsar do meu casamento. Nada. Fiquei em silêncio, estudando seu rosto. Queria acreditar nela. Queria desesperadamente acreditar que minha netinha não fazia parte daquela conspiração cruel. Sofia, seu nome não estava na lista de convidados do seu próprio casamento. Como você não sabia? Eu sabia que você não estava na lista. Ela admitiu, enxugando as lágrimas. Mas o papai me disse que você havia ligado dizendo que não se sentia bem, que estava com gripe e não poderia ir. Ele disse que você mesma pediu para não constar na lista para não causar constrangimento. E você acreditou? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Eu não questionei, vó. O papai parecia tão convincente e eu estava tão envolvida com os preparativos, tão nervosa com o casamento. Ela pausou, soluçando. Quando você apareceu lá, na porta, e eu estava lá dentro me arrumando, alguém me avisou que tinha confusão na entrada. Mas quando finalmente saí do quarto das noivas, você já tinha ido embora. E você não me ligou depois? Não achou estranho? Liguei 3 vezes naquela noite, mas você não atendeu. Pensei que estava chateada comigo por algum motivo. No dia seguinte, quando voltei da lua de mel, fui até a casa do papai para entender o que tinha acontecido.
Foi quando a Camila, já bêbada no meio da tarde, soltou tudo. Soltou o quê? Sobre o terreno. Sobre o plano deles de vender e ficar com o dinheiro. Sobre como precisavam te manter afastada do casamento para ninguém te contar. Ela estava rindo, vó. Rindo e dizendo que a velha não sabia de nada. Quando entendi que a velha era você, que meu pai tinha te humilhado conscientemente, Sofia desabou em lágrimas, soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Eu briguei com o papai. Briguei feio. Disse coisas horríveis. Ele tentou se justificar. Disse que era pelo meu bem, que o dinheiro seria para mim também. Mas eu não quero dinheiro roubado de você, vó. Nunca quis. Senti meu coração amolecer um pouco. Queria acreditar nela, e uma parte de mim acreditava. Sofia sempre foi diferente de Daniel. Tinha compaixão, empatia. E por que demorou uma semana para vir me procurar? Perguntei. Porque tive vergonha, ela admitiu, olhando para as próprias mãos. Vergonha de olhar na sua cara depois do que aconteceu no meu casamento. Vergonha de ter acreditado nas mentiras do papai sem questionar. Vergonha de não ter percebido que algo estava errado quando você não apareceu. Ela puxou a sacola que havia trazido e estendeu para mim. Trouxe as fotos do casamento. Todas. Queria que você visse, mesmo não tendo estado lá. E tem uma coisa que preciso te dar. Abri a sacola. Além do álbum de fotos, havia um envelope. Abri e dentro estava um cheque. Um cheque generoso que claramente era um dos presentes de casamento que ela havia recebido. Vó, sei que não compensa o que você passou. Nada compensa. Mas quero que saiba que se pudesse voltar atrás, teria te colocado na primeira fila. Teria te dado o lugar de honra que merecia. Você que me criou mais do que a Camila. Você que estava presente em cada fase importante da minha vida. Sofia, comecei, mas ela me interrompeu. Eu terminei com meu pai, vó. Disse que não quero mais contato com ele enquanto não pedir desculpas genuínas para você e entender a gravidade do que fez. E me separei da Camila também. Não quero aquela mulher na minha vida. Olhei para minha neta. 22 anos. Recém-casada. Tendo que escolher entre a avó e o pai. E ela escolheu o certo. A confiança que perdi não volta facilmente, Sofia, disse honestamente. Vai levar tempo. Mas o fato de você estar aqui, de ter vindo me procurar, de ter tomado posição, isso significa algo. Ela se levantou e veio até mim, ajoelhando-se ao lado da poltrona como fazia quando era pequena. Me dá uma chance de reconquistar sua confiança, vó. Por favor, você é a única família que realmente tenho. Toquei seu cabelo suavemente e percebi que nem toda a família me havia traído. Apenas as pessoas erradas. 6 meses se passaram desde aquele confronto na minha sala. 6 meses que transformaram completamente minha vida, de maneiras que jamais imaginei possíveis aos 68 anos de idade. O apartamento novo que comprei ficava num condomínio moderno e seguro, no 10º andar, com vista para o parque da cidade. 2 quartos, sala ampla, varanda gourmet, tudo planejado e decorado exatamente do meu jeito. Cores vibrantes, plantas por todos os cantos, quadros que escolhi em galerias de arte, móveis confortáveis que me faziam sorrir cada vez que chegava em casa. Pela primeira vez em décadas, eu tinha um lar que era verdadeiramente meu. As viagens foram talvez a parte mais transformadora. Comecei com destinos nacionais. Conheci Salvador, o Nordeste inteiro, as praias paradisíacas que só via em revistas. Depois me aventurei internacionalmente. Portugal foi meu primeiro destino, onde caminhei pelas ruas de Lisboa sentindo-me mais viva do que em anos. Depois veio a Itália, onde comi a melhor comida da minha vida e chorei de emoção vendo o Coliseu. Viajava sozinha, mas nunca me sentia sozinha. Em cada lugar fazia amigos, conversava com locais, descobria histórias. Aprendi que solidão e estar só são coisas completamente diferentes. Mas o que mais me encheu de propósito foi a filantropia. Doei R$1 milhão para 3 instituições diferentes. Um asilo que cuida de idosos abandonados, um orfanato que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade e uma ONG que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica a reconstruírem suas vidas.
A primeira vez que visitei o asilo após a doação, a diretora me levou para conhecer as melhorias. Quartos reformados, equipamentos novos, uma sala de convivência aconchegante com televisão grande e poltronas confortáveis. Vi idosos sorrindo, sendo cuidados com dignidade, e pensei: esse é o legado que quero deixar. Sofia tornou-se minha companheira constante. Almoçávamos juntas toda sexta-feira. Ela me acompanhou em 2 viagens. E lentamente fomos reconstruindo a confiança. Ela nunca mais falou com Camila. E seu relacionamento com Daniel era distante e frio. Vó, ela me disse certa vez durante um almoço, você me ensinou que família não é sobre DNA. É sobre respeito, presença, amor verdadeiro. E você tem sido mais família para mim do que meu próprio pai. Quanto a Daniel, as notícias chegavam através de terceiros. Marina, minha vizinha sempre bem informada, me contou que ele e Camila se divorciaram 3 meses após o escândalo do terreno. Aparentemente, quando o dinheiro que ela tanto esperava não veio, Camila simplesmente o deixou. Mostrou seu verdadeiro caráter. Estava com ele pelo que poderia ganhar, não por amor. Daniel perdeu o apartamento. Não conseguiu manter os pagamentos sozinho. Voltou a morar em um lugar menor, mais modesto. Ouvi dizer que estava tentando negociar as dívidas que havia feito, baseado em promessas de dinheiro que nunca chegou. E ele tentou se reaproximar. A primeira tentativa foi 2 meses após nossa briga. Uma carta longa, cheia de desculpas que soavam ensaiadas. Mãe, cometi erros graves. Estava desesperado financeiramente e tomei decisões erradas. Por favor, me perdoe. Sou seu filho e sempre serei. Não respondi. A segunda tentativa foi no meu aniversário, 4 meses depois. Ele apareceu na portaria do meu condomínio novo. Descobriu onde eu morava, provavelmente através de Sofia. O porteiro me ligou. Dona Elisa, tem um homem aqui dizendo que é seu filho. Autorizo a subida? Não. Respondi simplesmente. Não autorizo. Ele ficou na portaria por 1 hora. O porteiro me contou depois. Tentou argumentar, implorar, mas as regras eram claras. Sem autorização do morador, não havia entrada. A terceira tentativa foi a mais elaborada. Sofia me ligou avisando que Daniel queria marcar um almoço, os 3 juntos, para conversarem como família. Ele prometeu que havia mudado, que estava em terapia, que entendia seus erros. Aceitei. Mas nos meus termos. Marcamos em um restaurante neutro, num sábado à tarde. Cheguei pontualmente às 2 horas e lá estava ele. Mais magro, com olheiras profundas, cabelos começando a ficar grisalhos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Mãe, ele se levantou quando me viu, tentando me abraçar. Dei apenas um cumprimento educado com a mão e sentei do outro lado da mesa, com Sofia ao meu lado como apoio moral. Daniel, você disse que queria conversar. Estou ouvindo. Ele respirou fundo. Durante 40 minutos, falou sobre arrependimento, sobre como a ganância o cegou, sobre como perdeu tudo. A esposa, o apartamento, a relação com a filha e, principalmente, a mãe. Chorou algumas vezes. Disse que estava em terapia realmente, que estava tentando ser uma pessoa melhor. Escutei tudo em silêncio. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos dele e expectativa no rosto. Expectativa de perdão, de reconciliação, de voltarmos a ser como éramos antes. Daniel, comecei. Minha voz calma, mas firme. Aprecio você reconhecer seus erros. É o primeiro passo. Mas reconhecimento não apaga o que foi feito. Você não apenas tentou me roubar. Você me humilhou publicamente, me descreveu como senil, planejou me internar. Durante 2 anos, fingiu amor enquanto planejava minha destruição financeira. Eu sei, mãe, e sinto muito. Deixa eu terminar. Cortei. Perdão é possível, mas confiança leva anos para construir e segundos para destruir. Você destruiu completamente a confiança que tinha em você. E não sei se algum dia ela será reconstruída. Então, não há esperança? Ele perguntou, voz quebrada. A esperança de que você se torne uma pessoa melhor, que aprenda com seus erros, que construa uma vida baseada em honestidade, não ganância.
Mas isso você faz por você, não por mim. Quanto a nós, continuaremos sendo mãe e filho biologicamente. Mas a relação que tínhamos, essa morreu no dia que me expulsou daquele casamento. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa. Você pode me ligar nos feriados se quiser. Posso atender, posso não atender. Depende do dia. Mas não espere mais do que isso. Não por enquanto. Saí daquele restaurante com Sofia ao meu lado. E pela primeira vez em meses, senti que o capítulo havia finalmente se fechado. Família verdadeira, aprendi, não se define por sangue. Define-se por lealdade, respeito, presença genuína. E se precisei perder um filho para ganhar minha própria vida de volta, então que assim seja. Aos 68 anos, finalmente aprendi que nunca é tarde para recomeçar. E nunca é tarde para estabelecer os limites que sempre deveria ter estabelecido.